Você sabe o que é o efeito manada? Quando você era criança ou adolescente, muito provavelmente alguém mais velho já falou pra você não ser Maria vai com as outras, falando que você deveria ter personalidade própria e por aí vai. Bom, é incrível como quase todas as coisas que devemos saber para o nosso dia a dia aprendemos ainda quando criança. Um grande exemplo disso são as fábulas, que uma das mais famosas com certeza é da tartaruga e da lebre, que por incrível que pareça, a tartaruga sempre ganha, pois ela pode ser muito mais lenta que a lebre, mas segue no ritmo devagar e sempre. Enquanto a lebre é extremamente rápida, mas também é bastante desfocada. Na fábula infantil, fala que a lebre já pensava em descansar, sabendo que já ganhou e que não precisava se esforçar muito, até porque era muito mais veloz. Mas no fim, acabava perdendo a corrida para a tartaruga. Você pode até mesmo pesquisar aí na internet vídeos de corrida entre as duas. Sempre a tartaruga ganha. E você vai entender no decorrer do vídeo por que estou falando disso. Bom, voltando para o efeito manada, um grande exemplo disso é quando passamos por alguma situação de emergência em público. Por exemplo, em um incêndio. Se muita gente começar a correr em uma determinada direção, muitos outros também começarão a correr na mesma direção sem nem pensar duas vezes em ir para o outro caminho. Ou até mesmo se você está na rua e tem alguém olhando para cima. Você vai acabar olhando também de curiosidade. Assim, outra pessoa vai ver que você está olhando e vai olhar também. E assim vai, concretizando assim nesse tal efeito manada, com muita gente copiando o comportamento de outras pessoas, às vezes até mesmo automaticamente. Enfim, existem vários exemplos desse efeito manada. Mas agora, o que isso tem a ver com educação financeira? E eu te respondo: tudo. Cara, tem tudo a ver. E eu tava pensando bastante sobre isso nesses últimos dias. E como todos nós, e eu me incluo nisso, já passamos por situações que nem queríamos de fato vivenciar, mas fomos na onda da maioria. Às vezes até mesmo sem nem perceber. Por exemplo, em festas que você não conhecia quase ninguém, ficando deslocado a festa toda e gastando dinheiro à toa. Ou também saindo para algum lugar que todos queriam comer lanche e você, mesmo sem vontade de comer lanche, acaba comendo só porque todo mundo foi. Lembrando que esses são exemplos genéricos, beleza? Inclusive, isso já aconteceu comigo uns 2 anos atrás, que fui com meus amigos comer lanche e no lugar tinha a opção de pedir uma tapioca de frango, que inclusive eu gosto bastante e até mais barata que a maioria dos lanches. Mas para não ser zoado de frescurento, de fitness e tudo mais, acabei pedindo lanche mesmo. Veja que esse exemplo é uma coisa bem pequena. Em muitos casos, sofremos com esse efeito manada no automático, sem nem refletir sobre. E olha, não me entenda mal. Não estou falando que você não pode sair para comer lanche com amigos ou ir para festas de vez em quando. Estou falando para você abrir o olho em relação a ir só porque todo mundo está indo ou porque você realmente quer ir e pode ir. Mas agora, o principal grande problema quando falamos de efeito manada e educação financeira é que muitas pessoas seguem um determinado comportamento de consumo que parece que foi pré-definido para todos. E que se você não tem tais produtos, você é inferior socialmente. E é aí que muitos acabam gastando horrores e ficando cada vez mais pobres e endividados, gastando até mesmo o que não tem. O exemplo clássico que sempre falo aqui no canal é sobre trocar de celular todo ano, sempre comprando assim um modelo mais novo. Isso também serve para modelo de tênis, camiseta ou até mesmo carro. Enfim, muitos acabam adquirindo muitas coisas da moda ou coisas mais caras para se sentir aceito socialmente, enquanto a conta bancária está zerada e muitas vezes com o nome sujo. E eu já vi que em alguns casos as pessoas fazem isso sem o intuito de se exibir, mas simplesmente por seguir o efeito manada no automático, sem nem parar para pensar coisas do tipo: mas será que preciso mesmo de um celular novo? O meu já não está servindo para minha necessidade? Eu preciso comprar um carro por agora ou só vou comprar pela pressão social? Será que preciso comprar essa roupa de marca? Eu estou comprando para mim ou para os outros? Muitas vezes se compra essas coisas apenas pelo efeito manada e para se sentir aceito socialmente. E claro, como eu já falei, não tem problema comprar celular novo se você tem dinheiro sobrando para isso e se você vê como necessidade de comprar. Também não tem problema comprar uma roupa mais sofisticada tendo dinheiro para isso e tudo mais. O real problema aqui é comprar essas coisas só pelo efeito manada e não porque é um sonho pessoal ter algo do tipo. E só uma observação: quando você começar a refletir se realmente precisa comprar tal coisa, você vai começar a ver que você não precisa comprar muitas das coisas que antes você achava que era necessidade. É muito louco isso, mas você vai saber apenas praticando. Uma frase bastante famosa do livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel é: a capacidade de guardar dinheiro está mais sob o controle das pessoas do que elas imaginam. É um efeito dominó.
Você pode guardar gastando menos. Você pode gastar menos se desejar menos. E vai desejar menos se não se importar com o que os outros pensam de você. E isso é muito real. Muitos deixam o ego falar mais alto em alguns momentos e colocam na cabeça que precisam ter um carro zero, que precisam ir para festa todo final de semana, precisam ter o iPhone do ano, precisam usar tal marca de roupa cara porque tá todo mundo usando e por aí vai. Quanto mais alguém segue modinhas e entra pro efeito manada, pior fica a situação financeira da pessoa. Principalmente se ganha pouco. Porque a mídia influencia muito nisso também, fazendo com que a pessoa pense que se não for em tal lugar, se não comprar tal produto ou não adquirir tal serviço, não vai ser feliz. Entrando para aquele ciclo vicioso de sempre querer gastar com outra coisa, pensando que só assim vai ser feliz de verdade. Assim, acaba contraindo dívidas e entra para a grande estatística dos endividados do Brasil. E lembrando novamente que nós somos seres humanos. É impossível não seguir o efeito manada em alguns momentos. Mas como eu disse, eu mesmo já passei por situações que, parando para refletir tempo depois, vi que acabei sendo influenciado e entrei para esse tal efeito manada. Agora, o grande problema para as finanças pessoais é com certeza entrar na pilha da maioria que você precisa ter coisas caras, celular do ano e carro zero, por exemplo. Bom, eu até falei melhor sobre comprar carro zero no vídeo que está aqui em cima. Então sempre se policie se você está indo no efeito manada ou se você realmente precisa comprar tal produto, ou serviço, ou qualquer coisa que seja. E lembre-se, não é errado gastar. O que é errado é gastar com irresponsabilidade, que infelizmente é o que a maioria do Brasil faz. Então aproveite sim, mas não deixe de formar sua reserva de emergência e invista para o longo prazo. Como eu já falei em outro vídeo, se você tem uma reserva de emergência de 6 meses do seu custo de vida mensal, já significa estar entre os 12% do Brasil. Sim, apenas 12% do Brasil tem uma reserva de emergência considerada completa. Ou seja, se você, por exemplo, gasta mensalmente R$ 2.000 e tem uma reserva de 12 mil, já significa estar dentro desse grupo seleto de pessoas. Sim, ainda é pouco ter apenas 12 mil. Inclusive, recebi muitas críticas no vídeo que falei sobre alcançar os R$ 10.000. Que como o vídeo deu mais visualizações que o normal, atingiu um público novo. E aí muita gente falou que ter R$ 10.000 no Brasil não é nada e que isso investido não rende quase nada. E é claro que ter 10 mil não vai deixar ninguém rico, longe disso. Mas o que quis dizer com o vídeo é o que estou dizendo aqui. Se você tem uma reserva de emergência de mais de R$ 10.000 e gasta mensalmente R$ 2.000, já significa ter quase 6 meses do seu custo de vida reservado. Isso já traz uma segurança financeira muito maior do que a maioria do Brasil que gasta tudo ou até mais do que ganha, vivendo em dívidas. E essa é a ideia que quero que vocês entendam. Ter 10 mil de reserva com certeza não vai deixar ninguém rico. Até porque ter isso não muda o fato de que a pessoa precisa ainda trabalhar. Porém, já traz uma segurança financeira considerável. Isso eu tô falando pro brasileiro médio que ganha algo em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000 por mês, beleza? Se você ganha R$ 10.000 por mês, com certeza ter 10 mil de reserva não vai ser muita coisa. Até porque seu padrão de vida provavelmente é mais alto. E lembre-se sempre, paz e tranquilidade financeira estão muito acima de status. Então, antes de comprar coisas pensando nos outros, comece a pensar sobre a sua segurança financeira, sobre a sua tranquilidade financeira e flexibilidade financeira, de ter uma reserva de emergência, de ter investimentos e por aí vai. Agora, saindo um pouco desse assunto, outro grande vilão das finanças pessoais que não posso deixar de falar são as apostas online. Cara, o que tem de gente entrando para isso pelo efeito manada é brincadeira. Isso tá tomando uma proporção assustadora já. Muitos conhecidos meus já apostaram e ainda apostam em vários aplicativos por aí, desde apostas esportivas até a cassino online mesmo. Então o que quero que vocês entendam é que não existe dinheiro fácil. Não existe essa do aviãozinho subir e te dar dinheiro. Não existe girar a roleta e ganhar dinheiro. Pode até ser que em algum momento você ganhe dinheiro apostando, mas todas as apostas são feitas só para a plataforma ganhar. Isso é bem óbvio. No longo prazo, você sempre vai perder. E além disso, acabar viciando nisso. Então não caia no papo de pessoas por aí falando que estão jogando e ganhando. Porque na maioria das vezes, elas perdem muito e só contam quando ganham. Eu mesmo conheço alguns assim. Então fique esperto com isso. Não caia no efeito manada de ganhar dinheiro fácil, porque senão você vai acabar perdendo o dinheiro fácil. Outro exemplo são as pirâmides financeiras. Muita gente entra para essas pirâmides e saem falando para todo mundo que está recebendo todo mês 10% de rendimento, por exemplo. Falando para amigo, primo, tio,
tia e tudo mais. Muitos colocam dinheiro alto nessas pirâmides por estar recebendo um rendimento muito acima da média. Mas aí, depois de um tempo, acontece o clássico. Os criadores da pirâmide somem com o dinheiro de todo mundo. Cara, tome muito cuidado com essas promessas de receber 5% ao mês, 10% ao mês e por aí vai. A maioria dos investimentos de verdade pagam em torno de 0,6% a 1,2% ao mês. Nunca vai existir investimento que paga 5% ao mês todos os meses, não. Então tome muito cuidado com isso. Toda vez que você vê alguém prometendo um rendimento acima da média do mercado, já é hora de ficar com o pé atrás. Agora, falando de investimentos de verdade, é muito comum que o iniciante que está começando agora a investir em ações, por exemplo, se deparar com uma ação que está subindo muito e apenas porque está subindo e está todo mundo falando bem, ele vai lá e compra, seguindo o efeito manada. Sem nem mesmo estudar sobre a ação, sem nem ver qual o objetivo dele de investir, nem se faz sentido para a própria carteira de investimentos e nem nada disso. E é aqui que entra a fábula da lebre e da tartaruga. Se você é do tipo de investidor que está sempre procurando a ação que vai explodir rápido, o fundo imobiliário que mais paga dividendos de todos, e a criptomoeda que pode explodir 20.000%, você vai ser sempre a lebre. Agora, se você estuda sobre cada ativo que vai investir, tem uma carteira diversificada, reduzindo os riscos, e entende sobre cada tipo de investimento, você estará sendo a tartaruga com o famoso lema do devagar e sempre. É como a frase de Warren Buffett: o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Então estude antes e saiba o que você está fazendo. Não saia buscando sempre o que mais está rendendo no momento e você vai acabar quebrando a cara.